Olá, caros colegas e professor. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus comigo, a Bíblia, para a gente poder meditar hoje no texto. Um texto que se encontra em Juízes, no capítulo 3, os versos de 7 a 11. Eu vou fazer a leitura aqui com base na versão da RA e convido vocês a lerem comigo, a começar o nosso momento de meditação, lendo o capítulo 3 de Juízes, os versos de 7 a 11, que diz assim a palavra de Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Convido você a fazer uma oração comigo nesse momento, para que Deus abra os nossos corações, para que a palavra dele entre e faça o que lhe apraz nesse momento. Pai, somos gratos ao Senhor por poder ler a tua palavra e conhecer um pouco mais do Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração as tuas verdades, que possamos entender, Pai, que teu Espírito Santo venha nos dar o conhecimento e o discernimento para compreender as tuas verdades e colocarmos em prática, Deus, para anunciarmos as verdades do teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes se mostra interessante por diversos aspectos, mas eu gostaria de ressaltar aqui para a nossa meditação o aspecto relacional entre Deus e o povo de Israel. Juízes, como nós sabemos, vem logo após Josué, que termina com a afirmação feita por Josué, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja vista que é um texto muito importante de conhecimento nosso, porque nas EBDs, enfim, departamentos infantis trabalham esse texto de maneira que as crianças aprendam ele e decorem até, às vezes, para se apresentar ao final da EBD. Então, os primeiros 2 capítulos de Juízes mostram ainda sinais do livro de Josué para nós, pois ele relata tanto a morte deste, como também territórios que foram conquistados no período em que Josué era o governador do povo. O texto vai dizer, o texto de Juízes, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Com a morte dele, começa-se, ou melhor, reacende-se um problema que era muito grave dos israelitas, que era de se prender aos ídolos. Importante lembrar que desde o Êxodo, os israelitas demonstram grandes dificuldades de se manterem obedientes aos mandamentos colocados por Deus após a saída do Egito. Episódios como o do bezerro de ouro, a rocha fendida e as codornizes, lá de Números 11, são exemplos que nós podemos perceber no decorrer da liderança de Moisés, que o povo tinha dificuldades em obedecer a palavra de Deus. Última vez, falando de Josué, o discurso final de Josué, ao ele falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, deixa o tom muito claro de que perpassa no coração do povo a idolatria em meio àquela sociedade, aquele grupo, aquele povo. Pois buscavam elementos a serem adorados, exaltados, para que houvesse satisfação e paz. No capítulo 3 de Juízes não é diferente, pois o povo de Israel não conhecia o Senhor, como o texto vai dizer a nós. E Juízes, capítulo 2, dos versos 10 a 15, descreve as razões pelas quais o povo não conhecia o Senhor. Então, Deus permite que povos pagãos vivam em torno do povo de Israel para que eles aprendam quão penoso foi o período de guerras que os seus antepassados tinham passado. E o versículo 4 do capítulo 3 vai dizer o seguinte:
Estes, então, se referindo aos povos pagãos, ficaram por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Ou seja, o período dos juízes, os povos pagãos em volta ali do povo de Israel, era para se pôr à prova se o povo de Israel ali que estava na terra prometida ia ouvir os mandamentos de Deus. Mas do texto que nós lemos, o efeito não foi esse. Vamos reler agora os versos 7 e 8 da nossa meditação, que diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. A resposta do povo de Israel foi contrária à obediência à palavra de Deus, pois eles se prenderam aos ídolos, se entregaram aos deuses pagãos, entregaram a sua adoração, o seu desprender tempo, a sua devoção, meditação e práticas religiosas aos deuses pagãos. A idolatria a algo ou alguém faz com que esqueçamos aquele que é fundamental, primordial em nossas vidas, que é o Deus Criador. E os israelitas exemplificam não apenas nesse relato, nesse texto da meditação, mas em outros episódios, a sede, a vontade e a fome de se prender a qualquer outra coisa menos a Deus. E eu gostaria de trazer para nós agora, e hoje? Será que isso acontece? Daí quando a gente ouve essa pergunta, quando a gente lança uma pergunta de como hoje a gente se enxerga, a gente certamente vai pensar: não, eu não produzo ídolos, eu não construo ídolos, eu não cultuo outros deuses, afinal de contas eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu concordo com esse pensamento de que não construímos fisicamente os ídolos. Mas gostaria de pontuar 2 informações acerca de adoração e idolatria. Primeiro, sobre adoração, é que adorar é em certa proporção desprender tempo, pois mesmo que não seja construindo o ídolo em si, mas é alimentando ele com pensamentos, contemplando, meditando, seja algo físico ou abstrato. E com relação à idolatria, eu trago a célebre frase de João Calvino, em que ele diz: o coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, se o nosso coração, quando se trata de ídolos, é uma fábrica, eu gostaria que vocês se imaginassem nesse momento o filme Tempos Modernos e o coração ali produzindo constantemente os seus ídolos. Certamente estamos gastando o nosso tempo contemplando-os. Ou seja, estamos certamente, uns mais, outros menos, isso é verdade, adorando ídolos que construímos no local que deveria ser habitação, local digno, único local de habitação que deveria ser habitado pelo Deus verdadeiro, único e digno de adoração. Mas quais seriam os ídolos que poderemos produzir, fabricar em nosso meio cristão e acadêmico como seminário? Certamente podemos ter diversos ídolos, como já estamos aqui conversando e meditando. Mas a título de exemplificação, eu menciono o conhecimento teológico. Como assim? Como conhecer a Deus pode ser um ídolo? A partir do instante em que depositamos mais atenção, mais foco, mais tempo em aprender sobre Deus do que em se preocupar em relacionar-se com Ele, faz com que o conhecimento que temos sobre Deus seja o nosso ídolo. Conhecimento teológico pode ser um ídolo, pois é gerado no nosso coração. E podemos ficar presos às categorias do nosso conhecimento, pois devotamos tempo para alimentá-los. Seja ouvindo o que nos é confortável, por exemplo, seja nos mantendo próximo de pessoas que pensam semelhante a nós. São maneiras que nós temos de nos prender cada vez mais, assim como o povo de Israel se prendeu aos ídolos. Nós hoje podemos nos prender ao ídolo do conhecimento, por exemplo. E certamente, se estamos presos aos ídolos, nós esquecemos de Deus.
e fazemos então o que é mal perante o nosso Senhor, e certamente a sua ira cairá sobre nós. Mas ao analisar em paralelo o povo de Israel e nós aqui no SPS, só percebo que nós temos que fazer uma pergunta: como podemos encontrar liberdade dos nossos ídolos? E para isso vamos voltar ao texto bíblico, relendo os versos de 9 a 11 do capítulo 3, que diz assim: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Deus liberte Israel. Os versos de 9 a 11 que lemos deixam claro que a libertação de Israel ocorreu porque Deus suscitou o libertador Otiniel, e ele o entregou em suas mãos o rei da Mesopotâmia, para que o povo fosse liberto da idolatria mais uma vez. E durante o tempo de Otiniel, o povo de Israel vivenciou 40 anos de paz. Ou seja, 40 anos servindo ao Deus, assim como no período de Josué. Deus liberta Israel porque Israel é o povo escolhido por Deus para ser luz entre as nações, para evidenciar. Deus, ao libertar Israel, ele evidencia a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Ou seja, a libertação de Israel é o prenúncio de que Deus é o único capaz de libertar e conceder paz às nações. Deus deixa claro ao povo de Israel que por meio da capacitação do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é que Otiniel vence o rei da Mesopotâmia, que no contexto do povo, do contexto do texto ali aplicado, o único capaz, pode-se dizer que é a figura a ser combatida. O texto deixa claro que o povo se encontra livre da idolatria, apenas quando grita. Isso mesmo. O sentido do verbo clamar, usado pelo autor do livro de Juízes, é grito de socorro, de angústia, pois eles estão presos há 8 anos nas mãos do rei da Mesopotâmia. A graça de Deus é manifestada pela ação libertadora de Deus ao ouvir e atender o clamor do seu povo. Mas ao dizer isso, ao ouvir e atender o clamor, pode-se ter a noção ou passar mesmo que por detrás dos pensamentos de que há algum mérito na oração do povo de Israel. Certamente não há nenhum mérito nos israelitas. Porém, há, por assim dizer, um mistério na relação entre Deus e Israel que não precisamos entender racionalmente, de maneira lógica, como ou por que ocorre, mas que devemos aceitar que acontece, que é, por diversas vezes, Israel é liberto ao clamar. Clamar em momento de angústia, como o salmista, no Salmo 107, versos 13 e 19, clama da servidão dos egípcios, como está descrito lá em Êxodo, capítulo 2, verso 23, de outros povos, como o texto que nós estamos lendo, Juízes 3, versículo 9, Juízes 3,15, um outro exemplo, 1 Samuel 12:10 e 1 Crônicas 5:20, são exemplos da graça de Deus manifesta aos israelitas que clamaram a Deus e foram ouvidos e libertos do mal que os rodeava. E conosco não é diferente. Conosco não é nada diferente disso. Porque Deus nos liberta, assim como o povo de Israel foi liberto por meio de Otiniel, da servidão dos Mesopotâmios, somos libertos de nossos ídolos, não por um juiz, mas por alguém que se fez diante do Pai réu, para que eu e você pudéssemos hoje ser libertos dos nossos ídolos. Estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que venceu a morte. Jesus clamou em momentos de angústia para que Deus afastasse dele o cálice, mas aprove a Deus cumprir nele toda a vontade. Cristo cumpriu cabalmente
todos, isso mesmo, todos os requisitos necessários para que eu e você, a partir do momento que cremos que Jesus é o Cristo, sejamos livres de todo pecado. Deus nos liberta em Cristo, pois somos, dia após dia, transformados, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, 17 e 18, que diz assim a palavra de Deus: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. João, no capítulo 8, versos 31 e 32, vai dizer o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Para que possamos ser livres dos nossos ídolos, contemporâneo só é possível por uma ação libertadora de Deus que observamos e vivemos em Cristo Jesus. Deus nos liberta para que possamos proclamar verdadeiramente o seu poder em nossas vidas, uma vez que a graça de Deus nos basta, pois o poder se aperfeiçoará em nossas fraquezas. Ou seja, quando reconhecemos, quando clamamos, quando gritamos por socorro, a graça de Deus é que nos tornará cada vez mais parecidos com Cristo. E por consequência, a produção de ídolos pela fábrica será reduzida dia após dia. Por fim, gostaria de trazer à sua mente o Sermão do Monte, que, como todos sabem, ensina a maneira que os cidadãos do reino dos céus devem pensar, agir, falar, etc. E gostaria de trazer aqui o encorajamento que Jesus faz aos discípulos durante o Sermão do Monte, onde ele incentiva, ele encoraja os discípulos a orarem, dizendo o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos libertar dos nossos ídolos, para que possamos refletir cada vez mais a glória de Cristo, por onde quer que andemos ou passemos em nossas vidas. Que Deus nos liberte.